Você já se perguntou qual é o segredo por trás das mentes brilhantes que moldaram a história? Hoje, você está prestes a mergulhar em um universo de sabedoria antiga que pode desbloquear as portas do sucesso e significado em sua vida. Você vai descobrir como a vitória matinal, a primeira regra, pode se tornar o alicerce para um dia vitorioso. Imagine acordar com a determinação de Marco Aurélio, enfrentando a procrastinação e moldando o seu destino logo nas primeiras horas. Só não se esqueça de se inscrever no canal Filosofia a Mil, para não perder nenhuma das regras estoicas. Seria maravilhoso se a vida nunca nos tentasse, se pudéssemos passar de dia para dia improvisando e sempre fazendo a coisa certa. Mas o mundo não é assim. No final, acabamos cometendo erros ou tomando ações que lamentamos posteriormente. O estoicismo, teoricamente uma filosofia, na prática, é um conjunto de regras para viver. Os estoicos acreditavam que a vida era complicada e repleta de situações que nos testam, e é por isso que eles criaram essas regras para nos ajudar a permanecer no caminho correto. Neste vídeo, vou compartilhar com você as 11 regras históricas que adotei para mim mesmo, visando me tornar a melhor versão de quem sou. Essas 11 regras foram concebidas por filósofos estoicos há mais de 2000 anos e têm sido valiosas para muitas pessoas ao longo da história. Convido você a assistir até o final para absorver todas essas regras, para aplicá-las em sua própria vida. Junte-se a nós nessa jornada de crescimento e autoaperfeiçoamento. Regra 1. Conquiste suas manhãs. Um dos melhores momentos das meditações de Marco Aurélio é a discussão que ele tem consigo mesmo no início do livro 5. Ele sabe que precisa sair da cama, mas quer ficar sob os lençóis quentes. É fácil entender, mas também é impressionante. Marco Aurélio não precisava sair da cama, ele não tinha a obrigação de fazer nada. Muitos imperadores antes dele haviam delegado as tarefas do governo para se concentrar apenas em viver rodeados de luxo. No entanto, Marco Aurélio se forçou a não ceder a essas tentações e a cuidar de suas tarefas logo cedo de manhã. Porque ele sabia que vencer amanhã era a chave para vencer o dia e vencer na vida. Eu, pessoalmente, tomo 3 ações para ter uma manhã produtiva. A primeira ação é escrever em um diário assim que acordo. Anoto as coisas que tenho que fazer durante o dia e escrevo um pequeno texto de reflexão sobre o dia anterior, onde anoto as coisas que fiz bem e as coisas que fiz mal, para me conscientizar do que preciso melhorar. Manter um diário me permite criar um hábito todas as manhãs e refletir sobre minha vida. Lembra-me do que preciso fazer e como devo agir. Segunda ação é praticar esportes. Não é necessário fazer esportes com muita intensidade. Ao praticar esportes, quero dizer se movimentar, caminhar, correr, o que você preferir, desde que isso o ative fisicamente, o desperte e prepare sua mente. E a terceira ação, focar no trabalho. Após realizar as 2 ações anteriores, estou pronto para me concentrar na tarefa diante de mim. Regra 2. Foque no que está sob seu controle. Os estoicos enfatizam muito o foco nas coisas que podemos controlar e esquecer as coisas que não podemos controlar. Entender isso torna você mais prático e evita desperdiçar tempo se preocupando com coisas que não merecem. Quando você entende isso, evita muitas frustrações e situações de sofrimento. Você saberá em que vale a pena focar para alcançar as metas que estabeleceu. Um exemplo claro disso é no esporte. Você controla como joga, mas não controla se vence, se o oponente é respeitoso, se o público te aplaude ou não. Quando você percebe isso e começa a focar no seu jogo em vez dos outros, provavelmente terá um desempenho melhor. Aplique o mesmo princípio a todas as situações da sua vida. Regra 3. Não sofra por problemas imaginários. Em situações de incerteza na vida, geramos pensamentos que nos fazem sofrer. Isso é algo completamente normal, mas se pensarmos com cuidado, a maioria das situações negativas que imaginamos que podem acontecer nunca ocorrem. Como disse Sêneca, somos mais assustados do que machucados e sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. Tente se concentrar no presente e manter a calma. É provável que as coisas ruins que você imagina que podem acontecer não acabem realmente acontecendo no final. Regra 4. Trate o sucesso e o fracasso da mesma forma. Marco Aurélio tinha uma metáfora interessante. Todos os homens são como uma pedra que ele jogaria para cima e diria: não ganha nada subindo, nem perde nada descendo. Continua sendo a mesma pedra. Quer o dia comece com uma promoção ou termine com uma demissão,
você ainda é a mesma pessoa. Na verdade, situações negativas na vida geralmente nos ensinam muitas coisas. Por isso, são ainda mais úteis do que situações positivas. Sinta-se grato por tudo o que acontece com você, seja bom ou ruim, porque não importa o que aconteça, você ainda é o mesmo e poderá aprender com qualquer situação. Regra 5. Faça apenas uma coisa por dia. Essa regra não deve ser aplicada literalmente. Ao dizer, faça apenas uma coisa por dia, quero dizer duas situações. A primeira é para pessoas sem metas. É importante focar em uma meta para alcançar a cada dia, não importa quão pequena. Viver sem metas transforma uma vida potencialmente extraordinária em uma vida medíocre. A segunda situação é para pessoas com muitas metas. Ter ambições grandiosas não é ruim, mas foque em dar um passo de cada vez. Focar em muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer você perder o foco no que é realmente importante. Com essa regra, convido você a tentar alcançar pelo menos uma meta que você estabeleceu para si todos os dias. Não importa se é algo básico ou algo muito complexo. Esforce-se para alcançá-la. Regra 6. Não procure o caminho fácil. Sempre que você quiser alcançar algo, lembre-se de que não há um caminho fácil para consegui-lo. Na vida, as coisas que valem a pena são alcançadas com esforço. Pense em qualquer pessoa que você considere bem-sucedida e leia a biografia dela. Você verá que tudo o que essa pessoa alcançou foi conquistado com trabalho árduo e disciplina. Essa é a chave para se tornar bem-sucedido. Caminhos difíceis constroem seu caráter, fazem você aprender com seus erros e incentivam a perseverança. A diferença entre aqueles que alcançam grandes objetivos e aqueles que não alcançam é a tolerância ao esforço e ao sacrifício. Qualquer um pode escolher o caminho mais fácil, é por isso que há muito poucos que sempre conseguem o que se propõem a fazer. Regra 7. Pergunte a si se é necessário. Reserve um momento para refletir sobre as coisas que você faz na vida. Pergunte a si, o que estou fazendo é necessário? Você perceberá quantas coisas fazemos e desejamos em nossas vidas que são totalmente dispensáveis. Quanto tempo perdemos com coisas que realmente não nos trazem nada? Como sabemos se o que fazemos é necessário? Pergunte a si, por que você faz as coisas que faz? Encontre um motivo valioso, algo que valha a pena. Se você não encontrar um motivo valioso, o que está fazendo é desnecessário em sua vida. Regra 8. Ame o seu destino. As coisas nem sempre acontecem como queremos. Isso é um fato da vida. Como Sêneca disse, a fortuna age como lhe agrada. Sua própria vida era prova disso. Problemas de saúde interromperam sua carreira política e ele foi exilado pelo imperador. Ele conseguiu voltar apenas para que o mesmo acontecesse novamente. Quase tudo estava fora do controle de Sêneca. A única parte que estava em suas mãos era como ele decidia ver esses eventos, o que ele decidia fazer com eles. Ele escolheu vê-los como algo bom, escolheu usá-los. A vida nos fará passar por situações boas e ruins. Cabe a você decidir como lidar com elas, se procurar o lado positivo das coisas que acontecem ou viver em arrependimento constante. Regra 9. Fale com a morte. O fundador do estoicismo, Zenão de Cítio, visitou o oráculo após perder toda a sua riqueza para encontrar inspiração sobre o que fazer no futuro. O oráculo disse a ele que para viver uma boa vida, ele deveria falar com os mortos. O oráculo se referia à leitura, convidando Zenão a ler os livros dos filósofos que viveram antes dele. A leitura é uma ferramenta incrível. Ela dá a você a capacidade de ler os pensamentos e opiniões das pessoas que viveram milhares de anos atrás. Vivemos em um mundo onde todos os dias buscamos coisas novas, o que nos faz esquecer das antigas. Não há nada de errado com as coisas novas que estão surgindo, mas não devemos esquecer a quantidade de conhecimento vital que está escrito nos livros. Temos o poder de conversar com as maiores mentes do passado, que com sua experiência podem nos orientar e ajudar em nossas vidas. O pior é que milhões de pessoas no mundo escolhem rejeitar esse superpoder. Aproveite isso. Nunca foi tão fácil ter tanto conhecimento antigo quanto agora, graças à internet. Regra 10. Seja rigoroso consigo mesmo e compreensivo com os outros. É importante lembrar que os estoicos têm regras rígidas e opiniões fortes sobre o que é certo e o que é errado, mas temos que ser compreensivos e indulgentes com aqueles que se desviaram da verdade. A chave é que seus padrões são para você. Isso não significa que permitiremos que as pessoas ajam de maneira injusta ou perversa.
mas não precisamos julgar todos que não se comportam exatamente como gostaríamos. Nesse caso, o melhor que podemos fazer é dar o exemplo. Se você quiser mostrar a alguém que eles estão agindo de maneira errada, esforce-se para agir da maneira certa e mostre isso. Essa é a melhor maneira de causar impacto em alguém e mudar a mentalidade dela. Pode levar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, eles começarão a imitar você. Regra 11. Lembre-se de que você morre a cada dia. Nas palavras de Sêneca, este é o nosso grande erro. Pensar que olhamos para a morte à frente, quando na verdade a maioria da morte já passou. Todo o tempo que passou é propriedade da morte. É fácil ver a morte como algo distante. Pensamos na morte como um evento que acontecerá em algum momento da vida. Isso é algo estacionário, independentemente da data em que ocorrerá. Todos os dias nos aproximamos dela lentamente ou rapidamente, dependendo de nossa idade e saúde. Sêneca considerava essa uma maneira errada de pensar sobre a morte, que era uma visão errônea que levava a muitos maus hábitos e a uma vida ruim. Pelo contrário, ele disse que a morte era um processo que estava acontecendo conosco agora mesmo. Morremos todos os dias, mesmo enquanto você assiste a este vídeo. O tempo está passando e você nunca o terá de volta. Esse tempo, segundo Sêneca, pertence à morte. A morte não está à distância, ela está conosco agora mesmo. É o ponteiro dos segundos do relógio, é o pôr do sol. Quando a seta do tempo se move, a morte continua a reivindicar a cada momento que passou. O que devemos fazer a respeito disso? A resposta é viver. Viver enquanto você pode. Não procrastine, não deixe nada inacabado. Aproveite ao máximo o tempo enquanto ele ainda é seu. O que você achou dessas regras estoicas? Você acrescentaria mais alguma? Estou ansioso para ler seus comentários. Pessoalmente, tento aplicar essas regras em minha vida, embora não seja fácil e muitas vezes esqueça delas. Tento anotá-las em algum lugar e me lembrar. O estoicismo não é um caminho fácil, assim como a vida, requer muito esforço e disciplina, mas vale a pena. Se você ficou até o final das 11 regras estoicas, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo dos filósofos estoicos.